formativa, não vai dar tempo de fazer, as coisas que eu preparei. Acho que a Dani e o Fábio já tiveram um encontro para discutir essa dinâmica. Talvez eu vá tentar dar algum exemplo de umas outras coisas, mas em linhas gerais, mais que a discussão matemática em si, eu queria que a gente observasse a estrutura dessa discussão matemática. Tá? Então, essa aqui é uma oficina que eu dei num congresso uma vez e falava da dinâmica da oficina, né? Primeira coisa, né? Então, primeiro, a ideia conceitual dessa dinâmica, aí tem essa discussão que está no artigo que a gente começou hoje. Se eu perguntar para cada um aqui, que é uma cadeira, né? Acho que cada um pode ter uma ideia de cadeira, e essa ideia pode ter a ver com a sua experiência de cadeira, sei lá, num bar, numa escola, para jantar, no escritório, sei lá, nova experiência de cadeira hoje em dia, né? Quer dizer, à medida que forem surgindo outras necessidades, eu posso ter novas experiências de cadeira e agregar essas novas experiências à minha categoria de cadeira e minha categoria de cadeira mudar. Quer dizer, o que eu entendo por cadeira mudar. Bom, deixa eu perguntar para vocês o que é um physalis. Deve ser cadeira em algum lugar. Physalis. Italiano? Olha só, isso é uma fruta pequena, amarela, rodeada por uma capa fina, doce e ligeiramente ácida. Todo mundo aqui sabe o que é physalis agora? Não. Mas eu acabei de definir. Eu sei. Já sabe, já. Já. Eu coloquei como assim no meu casamento. Ninguém tá vendo, isso é legal. Você está falando que sabe o que é physalis porque você teve uma experiência com isso. Mas eu defini o que é physalis para vocês, não garante que vocês sabem o que é. Então, a grande crítica desse tipo de colocação teórica é justamente de que conceituar cobre outros aspectos que não só definir, né? Roche diz que conceituar está intimamente relacionado com categorizar, ou seja, a gente conceitualiza de acordo, lá a gente tem de propriedades comuns, eles vão formando uma categoria. Bom, agora eu comecei a dar uma determinada experiência com physalis, por exemplo, uma observação visual desse negócio. Você continua voando, mas de repente se eu trouxer, se você pegar, você vai articulando tudo isso com essa percepção, com essa definição. Mas o seu conceito de physalis vai extrapolar uma definição que eu te dei sobre isso. Eu posso mudar até a definição para fazer diferença. Pode mudar a definição para fazer diferença. Eu vou agora comer isso aí. Tem vontade de comer? Gente, eu tô muito cachaceira, eu tô vendo isso no copo. Então a questão é a seguinte: tudo no nosso cotidiano a gente aprende a partir da experiência. Mas na matemática, a gente acredita, a gente aprende a partir da definição. Então, essas são duas definições tiradas do mesmo livro, da coleção do Gelsiese, Fundamento de Matemática Alimentar. E numa página 12 está assim, ó, seno é a razão. E na página 40, seno é a projeção. Como se a gente fosse entender seno a partir da definição, que são duas definições de coisas absolutamente distintas, de ideias matemáticas de diferentes épocas na história da matemática, e que a gente hoje em dia pode dar o mesmo nome porque a gente de alguma forma uniu essa matemática. Era a matemática lá dos gregos, construção de pirâmides, de retângulos, e tem a matemática dos babilônios para astronomia. Então, alguma hora essas duas matemáticas elas convergiram nessa ideia de seno, que aí você passa pelo conceito de radiano. Mas a questão é que a gente pouco discute a articulação dessas ideias. A gente pressupõe que o nosso aluno vai entender uma ideia matemática a partir de uma definição que foi dada. Então, a crítica aí é o seguinte: a gente entende que é cadeira, mesmo sem nunca ter lido no dicionário a definição de cadeira. Beleza? Mas a gente acabou de ler a definição de physalis e a gente vai sair daqui sem saber o que é physalis. Bom, nessa direção, né, a perspectiva sobre desenvolvimento conceitual em matemática é justamente nessa ideia, né? A gente categoriza, a gente desenvolve o conceito a partir de categorias, considerando a nossa experiência do mundo. Normalmente a gente tem uma experiência no mundo, a gente tem uma experiência no mundo a
partir do nosso corpo. Né? Então essa experiência ela envolve a questão cognitiva, mas tem a questão sensório-motor e tem a questão social. Bom, Rocha argumenta que conceitos constituem um aspecto de estudo de categorização, mas as funções básicas de seres vivos. Nessa perspectiva, conceitual está relacionado com categorizar, que por sua vez está articulado com nossas experiências. E aí o nosso desafio né? Estou falando de experiência, como promover experiências matemáticas, né? A partir dessa ideia da cognição corporificada. Então, primeiro, fazer uma leitura, e quando falo de cognição corporificada, a gente não está falando uma coisa estrita do sensório motor. E aí tem um autor muito relevante para essa discussão, que eu acho que é o Damasio, justamente é muito simbólico, ele é um neurocientista. E um neurocientista falando que o corpo e o cérebro não são coisas indissociáveis, são coisas indissociáveis, não tem como separar isso. É um corpo orgânico. O que eu penso, na verdade, é resultado da minha participação no mundo, e a minha participação tem a ver com o que eu penso. Ele tem um livro, é muito emblemático nessa história, que se chama O Erro de Descartes. Ele fala, o erro de Descartes é o seguinte: penso, logo existo. Ele fala que isso está errado. Existo, ou seja, participo no mundo, logo penso. Então, na verdade, o que a gente pensa é resultado da nossa participação, e não o contrário. Tem outro dele que é muito perturbador, e o cérebro criou o homem. Esse eu não conheço. Mas assim, é muito... A ideia mesmo. Eu acho que é muito significante um neurocientista falar isso. Que nosso cérebro é resultado da nossa participação no mundo, e não o contrário. Quer dizer, então, se o desafio é promover experiências corporais de matemática, esse foi o meu desafio na tese de doutorado, né? Então, uma coisa que eu vi como possibilidade foi ter um recurso tecnológico, né, para promoção de experiências. E aí eu utilizei, por exemplo, sensoras, calculadoras gráficas com sensor de movimentos, tablets. Bom, mas o que isso tem a ver com formação de professores, né? É a leitura que eu faço hoje, né? Que minha tese não teve nada a ver com formação de professores. Bom, e aí a gente vai para a discussão de um saber matemático, né, específico do professor. Bom, entender que 3 meios dividido por 1/4 não é necessariamente você só saber esse algoritmo que está aí. Você, para ensinar essa fração, você demanda entender mais do que esse procedimento. Por exemplo, nesse caso aqui, tem uma ideia dos quantos cabem, né? Quantas vezes o 1/4 cabe em 3 meios? Bom, então, essa discussão da compreensão da ideia matemática tem uma centralidade na prática docente. Então, estou pensando numa matemática que é exigida para a atividade do professor. Que aí também tem a ver com o que a Débora Boll fala da matemática para o ensino, né? Bom, então, como discutir essa matemática para a atividade profissional? E aí são as proposições metodológicas. Engajando o professor em problemas e tentando resolvê-los. Segundo, discutindo suas próprias soluções. Terceiro, discutindo soluções de estudante, que podem ser hipotéticas, aí tem uma interseção muito grande com a bis-anar. E depois pensando em intervenções. Bom, engajar as pessoas em problemas e tentar resolvê-los, depois discutir esses problemas, não é uma coisa simples, né? E para isso a gente usa a ideia do engajamento discursivo para a participação desses sujeitos. Porque se eu der uma questão aqui para vocês que todo mundo tem a mesma resposta, depois a gente não tem que discutir sobre isso, né? Se eu falar para vocês que, sei lá, se eu falar que essa mochila é bege, de repente alguém vai tentar me convencer que não é, mas se todo mundo achar que essa mochila é marrom, a gente não tem mais sobre o que conversar. Então, a proposição metodológica é trazer problemas, sobretudo se puder problemas abertos, onde a gente tenha mais de uma solução e depois tenha a possibilidade de discutir essas soluções. Porque quando a gente vai discutir as soluções, a gente precisa evocar propriedades que garantam que a resposta seja aquela. Ou pensar, por exemplo, nas hipóteses do problema para que a resposta seja aquela. Então, tem um exemplo muito clássico que está aí no texto, de outra forma, que eu já usei aqui também, que é isso aqui, ó. O cara comprou 2 barras de chocolate, né? E comeu isso aqui, ó. Qual a fração que ele comeu?
Alguém pode responder 3/4. Alguém pode responder 3/6. Então, mais do que a resposta certa ou errada, é o seguinte: o que está por trás de cada uma dessas soluções? Por que o estudante ou a gente, alguém responderia 3/4? Por que alguém responderia 3/6? Vocês conseguem saber Unidade isso? de medida, né? Isso. Aqui eu estou usando o quê? Eu estou usando o que comprou como unidade de medida. Ele comeu 3/4 do que comprou. Ou ele comeu 3/6 de uma barra de chocolate. Então, discutir, quer dizer, isso é um problema que está aberto. E se você botasse uma aula de matemática, alguém falaria assim: esse problema está errado. Porque não tem hipóteses suficientes para garantir qual a resposta. Mas a minha questão não é se a resposta está certa ou está errada, se o problema está certo ou está errado. A minha questão é ter uma variedade de respostas para, na discussão dessa resposta, a gente discutir as ideias matemáticas que estão por trás. Então, para a gente discutir essas respostas aqui, por exemplo, a gente precisa abordar uma ideia muito sofisticada de fração, que é muito importante, que é a ideia de unidade. Fração é comparação. Se eu não trabalho a ideia de unidade, então discute a ideia de fração. E quantas vezes a gente discute a ideia de unidade quando vai trabalhar com fração? E mais que de uma unidade que é estabelecida dentro do contexto. Sim, sim. Não é uma unidade atômica que vem natural, não é natural. Ainda tem se existe outra. Se existe outra resposta. Então, assim, eu acho que o primeiro desafio dessa proposta metodológica é eu pensar em questões que tem uma variedade de respostas, sobretudo que as pessoas respondam qualquer coisa, mas não é qualquer coisa arbitrária, qualquer coisa que tenha relação com aquele problema, sem ficar com constrangimento se ela está acertando ou se ela está errando. Porque o objetivo não é avaliar se a pessoa está acertando ou se ela está errando. O objetivo é discutir a produção desses sujeitos. É claro que algumas áreas da matemática eu acho que tem um potencial muito fácil de trabalhar com isso. Por exemplo, a análise combinatória. Ontem à noite eu estava em casa, cara, eu pensei nesse negócio que eu levar lá. Aí eu digitei aqui, ó. É um problema de combinatória? Cadê? Você não botou não. Anagrama de conta? Você só fechou e abriu. Eu botei. Esse Zé como funciona, gente? Essas merdas de computador. Esse computador barato. Verdade. Não funciona. Massazinha. Pô, brincadeira. Foi. Time de ódio, filha da puta. Olha só. De quantas maneiras... De quantas maneiras podemos classificar 4 empregados de uma mesma empresa nas categorias A ou B? Se o mesmo empregado pode pertencer às 2 categorias. Responde aí, gente, no papelzinho. Responde aí. Faz aí no papelzinho, depois a gente vai reconhecer o papel. Hã? Nem eu sei. Olha só, vou dar uma resposta agora. Me dá uma resposta. Não. Olha só. Primeira etapa. Vamos responder individualmente. Se você fala, você já influencia as pessoas. Então, vamos cada um botar uma solução numa folha aí, Eu não sei nem recortar e dar pra mim. Não, gente, não, mas não é botar nome. Não, eu vou fazer o do primeiro. É porque ela já tinha visto assim. Eu vou botar outra coisa. Como para mim todo esse objetivo, eu posso fazer Gente, mas assim, é a primeira coisa que vem à cabeça. Não é para elaborar muito, não. Se você pensar em mais de uma solução, ótimo, bota 2 se você achar que... Ou bota alguma coisa que você pensa que só não responderia. Beleza? Não. Escreve aí. Não fala nada não, dá spoiler não. Não dá spoiler. Fábio, me ajuda a recolher. Não posso fazer. Não pode fazer também. Vai fazendo. Mas não terminou não? Não, Tá. não, mas eu pego. São 4 empregados. 1, 2, 3, 4. Que eles podem pertencer às 2 categorias. Então,
Cada um dos quadros pode ser. Os quatro podem Tem ser. 4 funcionários. Você quer colocar na categoria A ou B, pode pertencer as duas também. Na verdade, isso Não vamos discutir agora não, só estou lendo enunciado. porque dá pra discutir o próprio enunciado. Eu preciso botar meu nome não, né? Se eu errar, Não é pra botar. Eu dou logo a resposta clássica, eu tô com Eu não medo. quero que alguém fale assim, que esse menino fazendo um doutorado? Retira isso daqui. Vou recolher aí. Repare aí pra mim, por favor. Quantos minutos? Não, mas não tem nome. O Vitor melhor que me derrar igual a mim. Não, o Vitor é ótimo em combinação. Você nem começar isso Ele conclui o jogo. Você pode interpretar, assim. Mas vamos discutir agora não. Ele vai responder qualquer coisa. Não precisa estar certo não. Hoje não tem reunião. Sim, eu acho que ele vai. O compromisso é com a ideia, na verdade. São 4. Mas qual é a quantidade? Eu posso ter todo mundo lá. Esse número aqui é o quê? Posso ver. Você não pode sair nenhuma. Não, acho que ele tá com mais de duas. Eu posso. Pelo menos uma. Mais ou menos então. Eu posso pegar o filho da mãe. Aí, eu enxergo duas interpretações. Primeiro, ou só A ou só B. Ou pode ser A ou B ou A B. Isso é. Não, exatamente. Você tem duas interpretações. Ah, não, volta aí. Porque aqui está dizendo que é para classificar na categoria. Pois é, eu pensei nisso também. Ele não pode não ser nem A nem B. É 3 ele vai para então. Bom, aí, isso aí eu tô dando spoiler aqui, não posso. Eu quero mudar o que eu escrevi. O quê? Agora me ajuda aqui. Categoria aqui. Categoria. Ó, tem 12 na categoria do Gigantes pra gente. Caraca, tem tempo. Agora eu tô diferença. Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou ele pode ser a B, então é empregado, tem 3 cursos para cada um. Opa, aqui fica mais de boa. É, eu escrevi. 17. Olha só. Alguém mais, galera? Não, Não? eu já entreguei. Já acabou? Tá. Então fala Mas assim. agora eu discordo que eu fiz. Não, não tem problema. Ó, teve uma resposta aqui que chegou à conclusão que era 17. Não, mas Como? 17. Tá, 17. 17, qual a outra resposta? 12. 12. 8. 8 tem frequência de 2, né? Isso. Vamos jogar no lixo. 3, 16, 3. 16. Mas é na cabeça ou é cercado? Porque tem isso, pode jogar na cabeça, pode jogar cercado. Me falaram. 3, 81. Eu vi que tá Nada de jogar na Mega Sena. 16 com 81. É verdade. 60 milhões. Então vamos lá. Agora, o certo então é tirar a média da porra do momento moderado para o Cabeça. Tá, mas olha só. Isso. Quem quer defender ou refutar alguma resposta também? Não precisa ser a sua. Tá. Tipo assim, eu acho que o 16, não precisa nem ter respondido o 16, mas agora tem o 16 como resposta, tá? Eu acho que o 16 é que vale mesmo por causa disso.
Quem quer defender? Mas a pessoa pode refutar ela mesma? Pode. Não vai, ué. Eu Não, não a sei as respostas certas, mas eu acho que o 3 a 4 não é certo. O 3 a 4. É, pra mim você considera 3 a 4, Certo. ali você está considerando que a ordem não importa. Que a ordem importa. Ordem dos funcionários da É, empresa. importa, e a ordem não importa. Ah, sim, tanto faz. Eu não refutaria porque não está claro isso no enunciado. Também depois do funcionário 2. Porque os dois vão estar no ar, Não, mas por que entendeu? essa ordem gerou 81? Mas não foi isso que eles pensaram. Não Eu foi tô isso. falando O que ela pensou? Mas se são pessoas diferentes, você pode estabelecer. Porque essa ordem aqui, na verdade, é isso aqui. Você pode estabelecer a ordem como pessoas diferentes. São Como é que a quatro gente é pessoas preso nas coisas? Sim, mas você As colocar combinações de A e B formam as categorias de pessoas Sim, mas diferentes. quando você coloca 3 pessoas no ar, a ordem dessas 3 pessoas Ela no tem ar três é o mesmo possibilidades. grupo. É que você está encaixando as pessoas no grupo, né? Ah, entendi. Ele pensou o contrário, ele encaixou o grupo das pessoas. Eu também. Eu fui no grupo das pessoas. O que você está pensando é diferente do que eles pensaram. Ele encaixou o grupo das pessoas, aí foi aquela história. Eles pensaram que podia ser A, B ou A, B, Pessoa B, ou pessoa C, pessoa D. Eu encaixei as pessoas nos grupos. É, foi o contrário. Tá, então olha só. Essa resposta aqui você acha que não serve porque não importa a ordem. É isso? Tá, então vamos fazer um exercício seguinte. Como é que poderia ser o enunciado para eu ter essa resposta? Tem uma comissão de quantos? Não, eu trabalho no o meu sistema de numeração é de base 2, base 3, 0, 1, 2, é isso. Só tem 3 números. Aí eu vou jogar num jogo que é a Mega Senha. Tem 4 possibilidades. Calma aí. Eu não falei pra você fazer uma nova narrativa. Eu falei assim, tem um problema de alocar esse problema. Que hipótese eu deveria botar ou retirar nesse problema para ter aquela resposta? Tá, peraí. 4 empregados. Marcelo, você não estava concordando com ela. Por que você não estava concordando? Não, não é que eu não estava concordando, eu estava entendendo que ela estava se Certo. com relação à ordem. Mas agora você concorda que isso aí está refutado? Não, Não? não. Para você isso aqui pode ser uma Isso resposta. pode ser uma resposta. Então o que ela está falando que você não concorda? Ela está dizendo que não pode ser. Não, né, assim, não é que eu não concordo, eu ainda não entendi essa coisa da ordem que você estava tentando colocar. Que ordem é essa? Vice-presidente, presidente. Não, é porque assim, você está querendo categorizar 4 empregados em 2 categorias A e B, né? Se eu tenho empregado 1, 2, 3 e 4. Se eu colocar o empregado 1, 2, 3 na categoria A, na ordem 1, 2, 3, e colocar o empregado 3, 2, 1, eu continuo tendo empregado 1, 2, 3 na categoria A. Então você está colocando os empregados na categoria, nas Isso. categorias. Entendi agora. Você está colocando os empregados nas categorias, não importa a ordem. Mas ele na verdade está botando a classificação na colocar categoria. 3 empregados, a pessoa tem uma categoria. Mas talvez, se a gente pensar em um empregado numa categoria, 2 empregados numa categoria, outra soma, 3 empregados numa outra soma, 4 numa categoria, pegar Tem aula de 2 todas essas possibilidades, talvez eu não fiz a conta, talvez o some. Não, sim, mas Entendeu? quando você faz colocando a planejamento. Olha só, essa solução aqui então, que eu pensei, ela foi simples. Você chega pro cara e fala, você quer ser A, B ou A e B? 3 possibilidades. Vai pro outro e pergunta, você quer A, B ou A e B? 3 possibilidades. Você quer A, B ou A e B? É isso. Mas olha só, é rapidinho. O que ela está botando é o seguinte: ter João ou Francisco na A é a mesma coisa. Ter João e Francisco e João na A é a mesma coisa. Mais ou menos você está botando Mas essa. quando a ordem importa, João e Francisco e João, você conta 2 Tá, mas vezes, só são uma coisa coisas rapidinho. diferentes. Nessa ideia, qual seria a resposta? Na ideia que você botou. De ter João e Francisco ou Francisco e João na mesma Mas coisa. aí ela está pensando nas soluções, já separando em casos, e os anagramas aí faz diferença, porque aí você vai mudar a ordem, vai continuar a mesma. Não, tudo bem, mas nessa hipótese sua, não importa a ordem, qual seria a resposta? Então, Você pensou em alguma, não? eu pensei em alguma, a minha deu 17, mas acho que eu não considerei alguns casos. Certo. Eu pensei. Porque o que eu fiz foi, eu peguei a combinação dos 4 nas 2 categorias, que daria só uma possibilidade. Depois eu peguei a combinação de pegar 4 empregados, colocar em uma, selecionar um para uma categoria, vezes a combinação de 3 empregados em duas,
na outra categoria. E aí depois que multiplico por 2, porque a hora que eu fizer o contrário eu tenho a mesma coisa. Isso que você está falando, então, não seria a mesma coisa que resolver essa equação? Isso aqui pertencer ao conjunto A, pertencer ao conjunto B, pertencer ao conjunto C. Isso. Na verdade é a permutação barra bola, né? Então aqui eu tenho 2 barras e 4 bolas. Isso aqui seria a permutação de 6 por repetição de 2 e 4. Certo? Então esse tipo de hipótese remete a um tipo de estudo em análise combinatória, que é de permutação por repetição. Mas aí eu preciso mexer nessa hipótese. Agora, se eu tirar essa hipótese, vamos esquecer essa hipótese dela, né? Vamos partir para o que ele falou. Estou analisando o tipo de pensamento dela, estou tentando passar junto. Mas enfim, eu não vou continuar essa discussão, eu quero fazer uma outra discussão sobre um outro ponto de matemática. Mas suponhamos que todas as respostas de vocês fossem todas iguais. Não ia ter nem discussão. Qual é a resposta agora? Olha só, eu pensei em algumas soluções, beleza? Ó, cada funcionário há 3 possibilidades. Pertencer a A, pertencer a B ou pertencer à categoria B. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81. Outra solução, para cada funcionário há 4 possibilidades. Tá errado ali. Pertencer a A, pertencer a B, pertencer a B ou não pertencer a nenhuma delas. Mas isso não A outra solução, que é na direção que ela falou, né? Quantas soluções tem essa equação aqui, ó? Que é essa permutação por repetição. A outra solução seria a permutação, isso exatamente, só que importando a ordem das pessoas. Então eu vou pegar isso e vou multiplicar por 4 fatorial, que dá diferente do 81, dá 360. A outra solução seria pertencer a A, pertencer a B, pertencer a C, a B ou não pertencer a nenhuma. Então seria a quantidade de soluções dessa equação, 35. Depois vem isso, vem 24. Uma outra solução seria isso vezes 24. Uma outra solução seria eu pensar que para cada funcionário tem 2 possibilidades: pertencer ou não pertencer à categoria. Né? 2 elevado a 4, acho que dá 16 ali, né? Uma oitava solução, eu pensar que para cada funcionário tem 8 possibilidades. Então, por exemplo, para um determinado funcionário ele pode pertencer ou não a A, pertencer ou não a B, pertencer ou não a B, pertencer ou não a nenhuma das outras duas. Vai faltando uma aí. Sei lá. Seria. Isso aí já está dando interseção. Está dando, Já tem interseção e já não pode. Mas a questão é a seguinte: o que tem de hipótese matemática para a gente discutir atrás de cada resposta dessa? Que é mais do que avaliar se a resposta está certa ou errada. É, por exemplo, avaliar o próprio enunciado da questão. Aberta. Como a questão poderia estar desenhada para que ela tivesse essa resposta? O que essa resposta tem a ver com aquele tipo de... Isso aqui foi só um exemplo. A gente poderia aqui pensar e desenvolver todo um curso de análise combinatória só discutindo a resposta desse problema. Cada tipo de problema, cada resposta vai remeter a um tipo de estudo que é relevante a gente pensar sobre a análise combinatória. Tem mais uma resposta aí, pode ser 3. Ser 3. Porque os 4 juntos podem ter sido categorias. Juntos pode ser A, B ou A e B. 3 respostas. Agora, a gente está muito acostumado a fazer o quê? Eu acho que essa discussão da gente observar a produção matemática do sujeito. A gente está muito acostumado a dar um problema, seja de análise combinatória ou qualquer outra coisa, que o cara atinge ou não a resposta e o que eu faço é dar certo ou errado. Você vê que aqui o nosso exercício é de entender a produção matemática dos sujeitos. Entender o que está por trás de cada argumentação. Que eu acho que é um exercício que o Vitor faz muito, por exemplo, em análise, é pegar um teorema, tirar uma hipótese ou colocar uma hipótese. Isso tem a ver com uma problematização das ideias matemáticas. E eu acho que a análise combinatória é um conteúdo muito fácil de fazer isso. Outros conteúdos podem ser mais desafiadores. Por exemplo, eu gosto de dar aula de matemática financeira a partir de questões que a minha experiência diz que vão ter respostas diversas. E a partir de cada resposta dessa, vamos tentar entender o que está por trás de cada resposta dessa. Mas aquela aula de matemática financeira que você deu Não, do Morgado tem que esquecer, esqueci. Ah, eu estava lá, foi maneiro. Mas foi nessa direção, não foi? Eu dava uma questão
E cada um respondeu uma coisa. E depois a gente vai tentar entender o que está por trás, qual a hipótese que está por trás de cada resposta daquilo ali. E aí o sujeito desapega da questão dele ter que acertar. Porque o nosso objetivo não é analisar quem está acertando, o nosso objetivo é entender a produção matemática. Tá, vamos agora mais a fundo em outras ideias matemáticas, beleza? Agora a gente vai responder e vamos tentar analisar juntas as produções mesmo, ok? Isso aqui foi só para dar uma pimentada e tentar trazer o que seria essa ideia. Se vocês saírem daqui não sabendo a resposta, eu vou ficar muito feliz. O Ellison é especialista nisso. Eu não quero que vocês tenham uma resposta. Eu quero que vocês saiam daqui justamente até criticando o enunciado. Tem aquele negócio. Mas de fato, o enunciado tem. Tem aquele da Eu acho que, meu entendimento é que esse, Felipe, é um exercício importante para o professor. Sabe, a gente pega a matemática que está pronta no livro, bota para o cara ali, e de repente aquilo dá até uma interpretação diversa. O que a gente costuma fazer é o seguinte: você não interpretou da forma como o livro está colocando, você está errado. Bom, E contar vamos aqui para umas outras questões de matemática. Mais uma. Não, agora vamos ter uma sequência de questões para a gente discutir de verdade, assim, de fato. Ela era só para... Porque se a gente for aprofundar, a gente vai ficar uma semana discutindo combinação aqui. Né? Dá um curso todo de análise combinatória das soluções. Né? Bom, tem uma questão aqui, é o seguinte. O Joãozinho sai de casa para ir à aula. Após caminhar 2 minutos, ele lembra de esquecer um livro, retorna para casa. Aí volta para a escola, até o livro volta. Após caminhar 4 minutos, ele percebe que esqueceu a merenda. Aí volta para casa. E depois ele começa a sua caminhada e finalmente chega à escola. Beleza? Pergunta é: agora eu quero que vocês respondam bem no papel e a gente vai analisar essas soluções. Tá? Calma. Fazer o quê? Como se dá o gráfico? Como que é o Você vai interpretar da forma que você Não é achar. o Joãozinho, você sabe que é o Fábio, né? Mas João tá indo assim. Você pensa aí. Eu penso como eu quiser. Pensa como você quiser, a gente vai discutir. Não morreu, não. Você vai ver. Ó, como se dá o gráfico, distância em relação ao tempo da ida do Joãozinho à escola? Galera, 2 minutos para responder. Na mesma velocidade. Marcelo, vamos fazer isso no mundo, agora só assim que ela vai Eu acho não. O que você acha? Esse é a minha análise combinatória. Não é bem legal isso? Eu não sei quem é o Marcelo. Ainda não tinha nada de exemplo de análise combinatória. Eu acho que é fortão assim. Duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui. Esse foi um pouco mais longo. Mas, porque na verdade, se você tem isso aqui, Não, mas você não sabe resolver essa equação é a mesma coisa que Coação. nesse nível você não embaralhamento de Já sistema. chegou 100 Ó, metros aqui. e sei lá, aqui é como se você tivesse a solução 3 e 0. Beleza? Então, quantas formas você tem que embaralhar 7 coisas? 6. Isso, quantas soluções inteiras você tem para embaralhar 6 coisas? Isso seria 6 fatorial. Certo? Só que, se você trocar essa barra por essa por essa, se você fizer, trocar a ordem disso aqui, não faz diferença. Aí eu vou dividir por 2 fatorial. Só que se você trocar a ordem entre essas palavras aqui, também não faz diferença. Eu vou dividir por 4 fatorial. Só isso. Aí, na Essa verdade, quantidade de soluções naturais. Se a ordem, se a ordem não importa, A, B, C, D e G, A, C, E, A, C, D é a mesma coisa, então você tem que dividir por 2. é a mesma ideia de quantos anagramas você tem nessa palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 fatorial. Sobre as Agora você tem que pegar os aqui. Mas aí eu tenho 2 zeros. Então se eu trocar a ordem, se eu botar aqui L1 e L2. L1 é botar L1 e L2, L2 é a mesma coisa. Então eu vou dividir isso por 2 fatorial. Quantas formas eu tenho de baralhar L? o L. Só que o E também repete. Aí tem que
A gente chama de permutação, quer dizer, embaralhamento com repetição. Mas aí é distante também. Mas ali, o Emerson, vim mexendo com o número. Tem uma quantidade de soluções inteiras ou naturais? Na verdade inteira não negativa. Aqui, inteira não negativa. Também, né? Também inteira. Também a solução inteira? Não, inteira não negativa. Não, eu sei, não. Mas, Isso, mas só falar assim sempre, cada um deles não pode ser zero. Tem que ter alguém em cada categoria. Aí eu distribuo 3 bolas aqui que estão fixadas. Essas não conto mais, vou até botar aqui embaixo. não, mas a minha pergunta... Eu só tenho que baralhar isso aqui agora. Minha pergunta é se essa pergunta que eu estou fazendo aqui, por exemplo, porque você pode chamar uma negativa positiva para 4. Sim, mas quando eu falo inteiras não negativas é isso. Não, Se você botar inteiras simplesmente, é infinito. é infinito também. Se você botar inteira, só você subtrair um daqui e somar um daqui. Para cada solução você vai gerar infinitas aqui. Isso que eu ia falar, não tem que estar muito Aí não tem graça. Não, se você poder colocar a negativa aqui, não tem graça. Aí, Vitor, olha por que eu não considero o zero natural. Por causa da discriminatória. Porque é muito legítimo você fala inteira não negativa, porque o zero não é natural para a discriminatória. Mas é uma questão de zero, né? Não, mas eu estou falando aqui agora por que isso está na minha cabeça. Porque eu não considero o número natural, o zero como número natural. Porque eu fui acostumado com isso, assim, o zero não é natural. Mas tem um texto. Galera, vamos lá, pega aí. Para vocês saberem. Mas se você obedecer como natural, a história de construção do número, não é mesmo. Por quê? Porque o número natural, mas você pode fazer a axiomática a partir do natural. Eu posso fazer a partir do número. Também dá. Também dá. Só que a axiomática do natural zero é mais fácil. Mas ela permite Mas é mais fácil. Historicamente, porque o número natural foi... Gente, a ideia é... Galera, a ideia é responder a primeira coisa que vem à cabeça. Tá? Oi, peraí. Tô pensando aqui. A distância da escola, A seu critério. Mas olha só, esse é o problema. você está fazendo Nem o homem, porque você lembrou que já Pode dizer você não tem distância de X da escola. Aí você vai fazer uma porrada de respostas aqui. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Aquela foi uma coisa que eu disse que eu vou eu anotei esse problema. Não, eu botei 8. Essa eu botei lembra, se fosse isso, se fosse aquilo, eu lembro que ele se é o sim, deve ser então não sabe que a gente tem. Existe uma proporção aí. Você pode fazer Você pode fazer aquele geral. Por isso que você vai dar a resposta lá. Isso é essa, Então ele andou meio mas não saiu por que ele está perguntando para você? Eu gostei. Por que ele te perguntou isso? Isso aqui. Quem acabou para eu pegar? Vai cansar, vai ficar sempre a mesma coisa? Olha, isso aí que é o site constante que o rapaz lá. Mas esse aí vai se ensinar. Acho que vai ser um Ué, o site constante. Se ele começar a correr, o mais razoável é ele começar a correr no último trecho, porque faz a foi voltou mais. Eu gostei dessa ideia. Vou aumentar a velocidade. Eu fiquei trabalhando. Na atrasada, conversando com mais rápido. Então pode interrompendo. Não, a distância que ele percorreu está longe, porque esses dois problemas é
dei spoiler, dei mesmo, sem querer. Vai fazer o quê? Pode deixar de ser amigo de vocês. Se vocês não aplicarem para voltar a não deixar de ser amigos. Isso. Depois daqui pra cá. Aí tem a volta. Não, com certeza. Precisamos de vocês aqui. Ah, não, eu Vocês não vão ver? eu também acho que tem que fazer. Eu não terminei ainda não. Aí depois Começa com uma desce, volta, desce. Mas eu fiz. Acho que essa zebra só chega nas costas. Você mudou o jeito, se você fizer assim, vai aprendendo certo. Tem gente que fez T, aí o cara também fica Mas o meu, Aí depois de 4 eu não, eu trabalhei com zero. Eu trabalhei em casa. Zero de casa. Ah, tá, referencial. O meu referencial, a minha distância. Se afastando da casa. Eu pensei em chegar na escola. pode também. Depois de 4 minutos vocês voltam pra casa. Tá. Aí agora pega o dinheiro e começa a caminhar pra escola. E aí ele diz quantos minutos. O que está por trás de Isso, o que está por trás de cada sugestão? Quanto tempo? Qual é a distância e qual é a distância? Porque, tipo assim, se ele for correndo, ele pode fazer 4 minutos. Parando nele. Vai passar aí. Gente, todos empregados? Não, não dão. Não, tem gente Mas eu tô muito nervosa. Vocês são muito perfeccionistas. Eu tô muito nervosa. Não é seleção climática, não. Eu tô tomando isso Ela tá com réu, com passe, Menino, quase isso, Jesus. Meu Deus, peraí. Peraí, isso pode ser um processo seletivo. Eu posso ser detonada agora. Peraí. Ele vai olhar o cara com a orientação aqui. Pô, velho, você tá botando o seu pra mim, tá vendo o negócio? Menina, tô aqui. A perfeição dele ali tá botando o seu. Gente, eu fiz eletrotécnica tem uns 2 anos já. Não usou uma AutoCAD. Eu tô nada. Eu já fui desenhista projetista. Pois é, isso dá uma raiva. Só os calinhos que dá uma raiva, gente. Não fica aqui, não. Eu queria fazer. Vamos lá, né? Meu Deus, ela é a mão! Eu não tenho calma disso, né? Mas eu falo assim. Tem uma série de condições para dar uma reta. Ele tem que É esse aqui, ó, esse aqui, ó. Ó, eu vou mandar embora. Entrega aí. E ele tem que estar rigorosamente em velocidade constante, porque senão ele não Eu dou distância versus ela. Não, eu sei. Eu tô falando. Mas, por exemplo, ele saiu da casa dele. Aí ele andou de Sério? Aí ele esqueceu de falar quantos quilômetros. Olha só. Pessoal. Olha só. Galera, olha só. Eu vou colocar. Galera, eu vou colocar aqui no quadro as respostas mais ou menos por categoria. Por tipo de resposta, tá? Claro que se eu botar uma determinada categoria aqui, você pode chamar a atenção. Ah, a minha estava mais ou menos assim, mas não está com o tempo da coisa. Beleza? A ideia é a gente pensar sobre como cada resposta se coloca nesse problema, ok? Percurso de Quem está sendo considerado?
Então, tem algumas respostas que estão mais ou menos assim, ó. A ideia é juntar e aí tem que poder passar. Porque aí você gastou X, ainda você Ó, tem uma que tá assim, É por isso que eu tô caprichando. tem escala aqui. Tem umas escalas aqui. 4 e 2x, né? Deixa eu botar a escala da Tem cor. essas outras estão Tô todas. botando até colorido, cara. Tem umas outras. Qual foi a ideia? Que tá mais ou menos assim. Tá errado. É, cara. Mas assim, eu. Em distância, eu fiquei quanto ele ficou isso e voltou. Mas você quer sair Tem de outra distância, Agora eu tenho que passar mais a passa. Igual tem. Esse aí. Tem que botar o Y ali. Chegou a maneira. Ficou maneiro. E nem a função Nossa, que Ah, alguém fez aquilo igual esse. Ó, Esse tá igual esse. agora é minha vez aqui, mas pelo que eu entendi, Ai, meu Deus, tem o quê? ela trabalhou aqui com semelhança. Foi mais ou menos isso, não foi? Você dobrou a base e dobrou a altura. Eu entendi aqui que você dobrou a base e dobrou a altura. É porque eu trabalhei É que depois de dois pensando minutos na você fala. questão dele manter a velocidade. Sim, tudo bem, eu só tô dizendo, eu botei a semelhança aqui, você não explicitou não, eu não vou conseguir fazer esse desenho que você fez. Só arquiteto pode fazer isso aí. Tô dizendo assim, ó, Ele vai. ela considerou uma hipótese assim, de dobrar aqui e dobrou a altura. É, eu parti do princípio que ele, da mesma velocidade que ele foi, ele voltou, ele foi de novo. Tá, então que velocidade tem a ver com esses gráficos aí? Fala de novo pra gente. A variação do espaço em função do tempo, não é? Certo, então aqui seria o espaço, é isso? É que aqui ele considerou. Não, o meu eu botei tempo no X. É, Tá certo? é. Isso aí é um problema físico, né? Tem uns trabalhos de Unifit que falam disso. A gente fala muito de gráfico espaço-tempo, mas na verdade coordenação tempo-espaço. Ali você colocou S porque está no gráfico dela, ou você colocou. Eu botei o que ela está falando agora. Você colocou Não, S. mas alguém que tinha colocado primeiro. Mas ela colocou, na verdade, ela falou espaço agora, botei S de espaço, Ah, S de espaço. mas no gráfico dela está escrito distância. Ah, tá. Ela tá considerando a distância até a casa dela, então ela tá zerada. É a distância Vai zerado. até a casa. Até a casa. Isso é inicial. Tá, mas aí ela já falou de alguma coisa aqui. Para um espaço, isso é uma distância. Não, gente, a velocidade. Ela falou de velocidade. E para ser esse gráfico dela, teria que ter uma velocidade aqui. Vocês concordam com isso? No meu, não sei se tá. Tem outro gráfico aí, eu não desenhei. Ah, esse aqui. Mas esse gráfico aí, ó, o meu é a mesma ideia, né? Peraí, rapidinho. Não, a ideia tudo bem, mas Quando eu comecei, eu tava com uma coisa O que ele chamou? eu ia fazer esse meu assim, entendeu? Peraí, gente, rapidinho. Gente, vamos resolver, calma aí. No meu eu coloquei assim, porque ele não passa instantâneo, né? Você tá onde? O meu ficou bem parecido, só que eu coloquei uns curvinhas aqui na fina. Ah, você botou umas curvinhas aqui. Ó, Só em cima? Na verdade, eu ia botar constante, tipo assim, ele ia fazer a mesma história, só não tem. Ele ia fazer assim, ó, parei. Só que tem outra coisa que a gente não Esqueci. O meu ia ser fazer isso. Ele foi parado um tempo. Eu não tenho tempo. certo. Só que. Ninguém considerou o tempo que deu pra pegar as coisas. É isso que eu falei. Isso. Então, olha só. Primeiro, ela fez isso aqui, ó. É verdade. O que é isso aqui? a mãe falou por pau, cara. Foi, pai. Não, isso tudo com. O que é essa... Olha só, o que essa falta de bico tem a ver com a questão? O que? A falta de bico? Falta de. Ela só avisou, ela tirou o bico. Não foi isso que você fez? Tá, então olha, o que o bico tem a ver com o que a gente estava discutindo? Tem alguma coisa a ver? Eu acho que se tiver o bico, significa que o menino gastou tempo nenhum na casa dele, né? Ah, Só é isso. verdade. Mas aqui ele gastou com tempo na casa dele? Tá com ele pegou na porta e já voltou assim. Mas 0 segundos, né? Aí. Tá, então peraí. Se você só avisou, você tirou o bico. Mas ela explicou. Mas você está dizendo que mesmo tirando o bico, ele ainda não ficou tempo nenhum. Então, é que eu primeiro pensei assim, só que depois que eu entreguei, eu pensei, não, então desse jeito ele não ficou nenhum tempo em casa.
Teria que ter considerado isso também. Eu acho que ele... Na verdade, é minha história. Então, tem que ser assim, mamãe estava na porta de casa. Ele já ligou pra ela, mãe, Tô aqui, mandou mensagem pra Saudade da deixar claro. Peraí, gente. Calma aí, gente, rapidinho. Só pra gente subir. Não, falando assim, se for, no caso de uma questão discursiva dessa, você tem que colocar nos seus comentários o que você pensou. Não, é porque eu tô deixando as pessoas fazerem isso. Tem que deixar claro que você ali pensou, que ele chegou em casa e não gastou tempo nenhum. Isso. Ou que tirando o bico ele está significando, que aquilo ali... Então, tem essa coisa, na verdade, que eu não tenho tempo de você fazer isso, ó. Mas a gente está fazendo coletivamente é tentar construir uma narrativa justamente para isso. Então vamos lá. O bico aí só quer dizer que não é constante, mas porque, por exemplo, também, o tempo que ele vai gastar nesse período, ele gastou em casa, ele está uma constante ali, ó. Tá, tudo bem. Mas rapidinho, só pra gente subir. Fala pra gente. Fala pra gente, fala pra todo mundo subir. Fala. Desculpa. É porque eu tava discutindo com eles aqui, é que o que eu acho interessante é como a gente precisa, ele não concordou comigo, como a gente precisa de uma certa forma se distanciar da realidade para a gente poder criar um modelo que possa trabalhar. Todos os nossos gráficos se basearam em suposições que o problema não dá. A gente está supondo velocidade constante do passo, e aí eu até justifiquei no nosso caso aqui, que não é uma velocidade constante, que a gente está trabalhando com a média. E no caso da média, você trabalha com reta. A gente tem que supor que ele, se ele foi em 2 minutos, ele leva 2 minutos para voltar para casa. A gente tem que supor que se ele andou 2 minutos e depois andou 4, ele andou o dobro do que o anterior, pode ser que ele não tenha dado o dobro. Ou seja, a gente não... Mas na verdade o nosso gráfico depende mais das nossas suposições sobre a coisa e mais do que a gente está acostumado a ver no dia a dia da sala de aula, porque no dia a dia da sala de aula, até lembrei da piada de física, por que o atrito se suicidou? Ele cansou de ser desprezado. Cansou de ser desprezado. Porque no nosso dia a dia... eu não sabia. No nosso dia... Você também sabia, não, porque no nosso dia a dia na sala de aula... A matemática no contexto social está no nosso dia a dia na sala de aula, né? nos nossos exercícios, a gente supõe velocidade, a gente supõe desprezar, a gente supõe. Então a gente já está tão acostumado com isso que no problema que a gente, tanto em soluções de gráfico, a gente já encaixa nas nossas suposições habituais. Velocidade constante, velocidade mas esse comportamento aí são japoneses, que dá na mesma direção aí da forma. Então, aí o desafio aqui é justamente o seguinte, a gente entender essas soluções. A questão é o seguinte, o que está por trás de cada resposta dessa? E para a gente justificar essas respostas, a gente precisa evocar as propriedades matemáticas. A gente precisa dar clareza das hipóteses do problema. Que é muito comum, por exemplo, a gente fala assim, ó, pega uma função f de rn e tal que isso. A gente pega lá do traço contínuo. O cara termina o ensino médio e fala assim, se não fosse RF, se fosse RN. Então assim, as hipóteses não são discutidas. Quando você dá um problema aberto, você é obrigado a discutir as hipóteses. Você é obrigado a fazer isso. Mas isso que o Adriano falou, que muitas vezes a gente usa hipóteses que não estão escritas lá por uma questão de tradição, muitas vezes, que sempre eram usadas constantes, sempre... Muitas vezes o professor tem uma postura que ele espera que o aluno adivinhe aquilo, sem ninguém falar nada, sem estar escrito, e dá errado quando o aluno não adivinha aquilo. Então, beleza. Agora sim, só para terminar esse problema, para ir no outro, a ver se dá tempo. Qual é a narrativa por trás dessa solução aqui? A gente explicou. Não, ela falou, mas ela falou que já não é mais o que ela pensa. Ela falou que quando ela fez isso aqui inicialmente, ela pensava que o cara gastou um tempo em casa. E que agora ela está vendo que isso não representa o efeito de estar um tempo em casa. Ela falou que se acelerou para chegar. Ah, tá. Então isso aqui tem a ver com o quê, então? Com velocidade também. Aí depois que ela fez o
muito tempo em casa. E aí eu vi isso não contemplava. Então, na verdade, olha só, é o que a gente está fazendo, a discussão que você pode fazer com um aluno da educação básica, a gente está discutindo coisas bem sofisticadas aqui, de derivada. Isso aqui vai ser diferenciado, não vai ser, né? Beleza. Mas me pareceu muito claro que tem uma discussão de velocidade aqui. Tá, e aqui? O que isso serve de pulo se diferencia daquele outro? Porque o gráfico poderia ou não poderia ser assim? Não, na verdade, pelo não contigo ali, né? Ali tem Aí bico. a preocupação com a velocidade. Aí a velocidade vai. Aqui a velocidade está variando. O movimento. O outro tipo de modelagem, o E dele. Não, esse gráfico tá meu. Então, explica. O gráfico tá dizendo tudo. Não, Ele é autossuficiente. Olha, eu sou bem assim. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício de construção de narrativa. Você quer qual é a Distância. Então, como é que ele tem que se movimentar para ter esse gráfico? Distância zero, casa. Casa. Então aqui é a casa. Olha o desenho aí, eu posso entender. Aí eu tenho informações que ficam no desenho. Aqui seria a escola. Mas eu nem sei onde é a escola, porque eu só sei. Não fala isso pra mim. Gente, isso aqui é mais horizontal o desenho. A abstração. Tá perfeito. Você lê, por favor. Olha os detalhes. Você vai colocar assim, eu vou tirar essa coisa. Depois que ele passa da linha pontilhada, a partir daí eu não sei mais nada, porque eu não sei qual é a distância da escola, mas assim, eu sei que passou da distância 2. A partir da escola. Alguém quer refutar esse gráfico? É um exercício. Eu acho que não é para disso. Eu acho que não pode ser. Qual gráfico? Esse, todos eles. Agora esse. Eu acho que não é esse. Agora acho que não pode ser. Ele pode contar na velocidade constante. Por exemplo, pode ser nenhum, eu não considero o tempo em casa. É o quê? Agora eu acho que não pode ser mais tempo em casa. Não, gente, mas eu tô falando. A mãe tem que Mas a mãe tava na porta Se eu acredito que o tempo em casa, aí você não tem que estar refletindo, não, porque, tipo assim, distância tem, por exemplo, ele gastou 2 minutos, tá alocado. Ele fica 20 minutos parado, ele tá ali. Não, mas aí o tempo tá variando. Ele tá Já viu aquela música do Cazuza? É só quebrar o tempo. Tempo não para. Tira o bico aí. Tira o bico, bota um segmento. Ali em cima. Só tirar os bicos e botar um segmento constante ali em cima. Aqui, em cima. Então seria alguma coisa assim. Não, Isso aí. Eu gosto disso aí. Se parar aqui, você fica mal. Por aí. Tá, mas olha só, isso aqui, galera, isso aqui tá contemplando o que? O fato dele ficar em casa. Mas tá contemplando o que a Thaís falou? Ele não chega, ele vai parando, né? Ele diminui a velocidade, ele diminui. Esse novo gráfico contempla isso? Não, mas na tua narrativa ele pode responder. Tá, beleza, olha só, vamos ver o seguinte, ó. Isso aqui são algumas respostas de alunos. Que isso? Aquele foi legal aqui. Tá, então, olha só. Galera, olha só, outro problema. Eu quero botar pra jogo agora o que a gente parece ter mais discutido. A questão da velocidade. Certo? Agora, outro problema. Carlinhos, na verdade, meu filho. Carlinhos sai de casa para ir à aula. Pode caminhar metade do percurso a uma mesma velocidade. Então tá errado, ele tem que ser corrido, o cara não anda. Para por um instante e fica conversando com um amigo. Aí o estudante se lembra e sai de casa em cima da hora.
se despede do amigo e retoma uma caminhada com muita pressa. Porém, quanto mais perto da escola, ele percebe que não vai tanto, ainda está no horário bom. Então ele vem aqui, até a minha velocidade bastante. Blá 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 blá, com um amigo. Caraca, eu tô atrasado! Mas não tô tão atrasado, vou diminuindo a velocidade. Bom, botei velocidade para jogo agora. Botou, legal. Isso é bom. Tá, como é que seria esse gráfico então? Primeiro. Não, vamos fazer. Ah, desculpa aí. Vamos fazer. Vamos fazer. Mas agora não tem tempo, não. Anãozinho. 5 minutos. Não, mas a gente pode botar uma Não, não tem. Não tem. Não tem. Mas tem. Eu acho. Tá. Mas a minha ideia é o seguinte, é que a gente consiga a resposta diversa. 4h35. Entendeu? Se a gente não tem oportunidade de pensar primeiro, a gente não consegue discutir a variedade de soluções, pensar nas respostas dessas soluções. Tem um momento da construção individual e tem um momento da construção coletiva, entendeu? Mas assim, é confortável. Cadê minha reta? Mas ela falou que Ih, você tá regando. só tem isso aí. Você tá Ela tá competindo comigo. Tá pegando a mesma vaga. Peraí. Pode ser agora. Olha só, pessoal, o que vocês acham de, em vez de a gente ter aula dia 19, a gente ter aula dia 12, de manhã e à tarde? Quem não puder vir de manhã, porque tem gente que não poderia vir dia 19. Nossa, esse sujou todo. De quê? Gigi, se abraçou ali, ó. Nossa, A gente chega um pouquinho atrasado, mas a gente pode vir. Isso. Aí tem apresentações de manhã, a gente começa, pode começar 9 horas, uma coisa assim. De manhã eu posso. Hã? Eu posso. Eu posso de manhã, assim, chegando atrasado. Já que também não pode ela sair, mas ela falou que vem. A Dani falou que ela tem que ter as crianças. Gente, enquanto vocês estão fazendo a solução matemática, fazendo um comentário com vocês. Tá, então rapidinho, então pronto, tá resolvido, né? Alguém é contra isso? A gente de manhã tá Hã? Vai ficar definido quem vai vir de manhã e quem vai vir à tarde. Não, a princípio é pra todo mundo vir. Então é a aula à tarde. Tipo, não pode funcionaria na parte da manhã. Não, acho que ela quer dizer quem vai apresentar de manhã e quem vai apresentar à tarde. Mas é pra todo mundo. Só apresentar o mesmo. Isso eu não posso de manhã. Não, aí tudo bem, porque tem gente que não poderia vir dia 19. Você tem alguma falta? Os grupos que tem os componentes que podem vir de manhã. Isso. Todos poderiam vir de manhã. Quem não pode vir de manhã? Levanta o braço. Não Para pode pra vir. conversar, dando. Para mesmo. Beleza. Pra apresentar, não. Pra apresentar, não. Vocês vão chegar tipo 10 horas. Eu acho, no máximo. Para chegar aqui 10, eu tenho que sair de casa às 3 da manhã. Não, beleza, mas você não tem nenhuma falta. Você não tem nenhuma falta, né? Tudo bem. Não vai influenciar em nada a variação. Vai contar uma falta, mas não vai influenciar em nada a variação, porque uma falta é permitido. Entendeu? Então, beleza, tá? Só tem que decidir quem vai apresentar de manhã e quem vai apresentar à tarde. Tá? Então, os grupos que não tem elas, a Mara e a Jéssica podem apresentar de manhã. Tá, a gente apresenta de tarde. Isso, então o grupo que não tem vocês pode apresentar de manhã. Vocês vão ficar. Galera, deixa eu fazer uma observação com vocês. Olha só, quando vocês fazem. Não precisa parar de fazer. Hein, pessoal? Uma coisa muito importante com formação de professores, sobretudo continuando, é que é muito delicado trabalhar com o professor. Porque se o aluno não quer se expor e errar, o
professor no seu lugar de autoridade tem menos ainda, sobretudo quando está em grupo. Então, essa coisa de resposta, de pergunta aberta e de ter uma diversidade de respostas possíveis é uma coisa que te possibilita tanta discussão quando você tira aquele cara do lugar do erro. Porque a partir do segundo ele já não está mais preocupado, porque eu não estou aqui avaliando quem respondeu certo, eu estou aqui tentando discutir a narrativa por trás de cada solução. Independente do método que você vai usar, se é esse método, se é outro, isso é uma coisa muito importante na formação das pessoas. Se ele achar que ele está ali naquela formação para ser avaliado, que ele é o teu ratinho laboratório, ele não fala qualquer coisa. Se ele não fala, você não tem dados de pesquisa. Então, a gente precisa entender que o professor não é o nosso rato laboratório, a gente precisa fazê-lo entender isso. E se ele não entender isso, você não tem dados de pesquisa, ele não abre a boca. E não está errado, ninguém quer abrir a boca para ser julgado, falar lá, tá vendo como é que você é burro, você não respondeu o que eu queria? Então isso é uma coisa muito importante com a atividade com professores. Vocês precisam envolvê-los de uma forma que ele fale qualquer coisa. Acho que isso é importante com alunos também, mas sobretudo com professores. Tá, então, isso é o que eu acredito que também é um dos potenciais desse tipo de atividade de questão aberta. Você vê que de verdade, todos esses gráficos aqui cabem considerando determinadas hipóteses que a gente atrelar. E atrelar a hipótese significa entender as ideias matemáticas que estão por trás de cada coisa. Então, de alguma maneira, a discussão do primeiro problema está influenciando na resposta do segundo para vocês, não? Vamos lá, posso pegar? O Ellison, vou fazer uma observação rápida. Por incrível que pareça, a dinâmica que o Ellison está usando não é dessa instante. Mas não é dessa instante. Mas a dinâmica de analisar o resultado dos alunos. Por exemplo, imagina que fosse uma sala de aula e não fosse professor. Juntar a resposta dos alunos em grupo e responder a cada uma delas é uma maneira de individualizar a resposta para cada um. Isso é o que o Nelson Stone, inclusive, fala para assim, é difícil porque você dá atenção individualizada. Então o que você faz? Você junta, tem um grupo de respostas, você olha assim, esse grupo de respostas é esse, grupo é esse, grupo é esse. É muita teoria, análise de conteúdo, né? E aí eles fazem isso, eles chamam o representante de cada uma das respostas para tentar contemplar. Quem responder igual a esse? Aí vai lá e fala. Mas por que você pensou? Talvez fosse diferente, dando uma resposta para uma pessoa diferente. Quem pensou igual a esse? Vai lá e fala. Contempla todo mundo, ou seja, individualiza o atendimento sem ter que falar. Sabe se ele entregar reprovado no curso. Não, mas você está caprichando. Essa dele Você entendeu? Entendeu porra nenhuma, né? Acabou pra mim. Eu não caguei não, pô. Tô entendendo o que você tá falando. Porque na verdade ter diferentes respostas e discutir cada uma dessas coisas é trazer a ideia de cada sujeito para discussão. Lembrando o paradoxo. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você nem um pouco, olha só, você nunca foi um executor de Nelson Stone, concorda? Mas isso é uma das coisas que é do Nelson Stone. Eu acho que tem é usado no Nelson Stone, entendeu? Você tem que ler muito isso, né? Isso aí parece paradoxo de Zenão. Não, isso eu vi. E nunca vai chegar. Eu fui lá. Sim. Eu fui Nelson Stone em Chicago. Eu passei um tempo lá. Vem cá. Senta aqui de novo, Fábio. Senta aqui. Ele viu. Pessoal, rapidinho, a Débora tem uma proposta para a próxima aula. Tem dela. Eu já aprovei, tá? O que aconteceu? E a organização? Então, cada um vai ter alguma coisinha pra gente fazer um café da tarde, assim, pra confraternizar, sabe? Nossa, que ideia bacana. Olha, eu adoro mesmo. Eu tava com a cabeça no dia 19. Não, tem que ter. Eu vou trazer dia 12. Vai ser dia 12. Vou trazer um bolo. Vai trazer um time, vai ser antes. Vou trazer chuvisco de campo. Eu vou trazer um universidade. Tem uma garrafa de espumante que sobraram na defesa da gente. É disso que eu tô falando. A gente pode fazer um café da tarde
Aí na bolsa você tem que provar que achar com o Daniel atrás. Ó, agora a Larissa Daniel tem que dar o jeito dele. bolo vegano, crianças. Bolo vegano. Olha só, cuidado, porque a gente pode vender bolo vegano com bolinho de maconha. É o quê? Pode vender bolinho vegano com bolinho de maconha também, tipo. Já vou em 93. Essa conotação, meu conceito sobre isso. Mas você essa minha amiga lá faz a perda dela e ela fala, você não quer saber a nutricionista de uma opção, então se tem alguém que quiser essa opção, Depois procura a caixa sagrada. então eu vou fazer uma coisa rápida. Tem uma galera lá de fazenda lá que faz. Eu fiz 2 semanas lá de investigação para investigar. Não, é diferente. Mas o Akihiko Takahashi. Akihiko Takahashi. Akihiko Takahashi. É, Ele está questionando os pais de escola com essa concepção, a escola inteira. com essa concepção. Olha só, alguém mais quer entregar? Galera, alguém mais quer entregar? Melhoria das aulas, melhoria do resultado. Eu vou lá em Campos com o Vitor dia 14. Dia 14? Eu vou lá, o Vitor com ele. O PDC começou comigo com ele. E ano anterior. Então, o Diego já é a perna do PDC. Galera, olha só. Pessoal, vamos lá, olha só. A gente tem diferentes gráficos aqui, beleza? Sim. Eu queria que vocês me ajudassem a defender ou refutar algum. E não precisa ser o seu. Vamos lá. O bom é a gente saber. Mas a gente tem que saber. Todos são distantes em função do tempo? Não, então, muitos têm algumas coisas que eu não coloquei. Então a gente pode inclusive discutir isso. Ah, eu entendo, é esse, mas o esse é tal coisa. Esse aí, por exemplo, esse aqui. Esse aqui? Esse. Tá. Então o que você acha que são os eixos? Aqui é tempo, o X é tempo e o outro é radical. Tempo e distância. Só que lá é a distância à escola. Ao contrário? Não sei, não. Não, a distância é zero, você chega na escola. Então, é a distância da escola. É a distância da escola. Tá certo. Tá certo. É a distância da escola. pra cá. É isso? Tá, então como é que seria a narrativa disso aqui? Fala pra mim. Como é que seria essa? Mas não tem à medida que o tempo passa, a distância diminui, que tá chegando para ir para a escola. Na metade do O problema caminho. é que isso É como se a escola estivesse aqui, ó. o problema para mim é que isso aí não é a metade do percurso, né? Ou é? Ah, é a metade, né? É a metade? Tá mais ou menos. Então olha só, rapidinho. Esse primeiro etapa aqui é que ele vem andando com uma velocidade constante. É isso? Tá. E aí depois ele parou pra conversar. Ele falou que você é distante. Parece que ele não parou, né? Tem que ser. Será que eu desenhei errado? Ali deve ser, eu acho que ele é. Ah, esse aqui vai estar constante. Não, acho que eu desenhei errado. Eu acho que é constante Ué, você usa a mão boa. Como ele falou? Tá, então aqui ele parou pra conversar. É, aí ele tá parado, tá batendo um papo. Aí ele foi com muita pressa. Aí depois ele saiu, Acelera, ele não pode ser muito reto. mas ele deu uma acelerada, só que depois ele pegou uma velocidade e ele já começou a diminuir. É, mas ele não começou. É assim, aí dá pra entender que ele manteve uma velocidade constante por um período, mas com certeza uma taxa de variação maior do que a anterior. Você está defendendo ou está refutando? Só para entender. Não, estou defendendo. Defendendo, Só que não quer dizer assim que ele fez mudança brusca. Ele não foi aumentando como um colega que fez aqui uma curva. Qual? Aonde? Esse da curvinha. Esse aqui? É. Tá, então
que você se opõe a isso? Fala de novo. Não me opõe, não. O que eu tô colocando é que Eu só tô tentando entender mesmo, sabe? não, mas aqui eu tô colocando que lá ele aumenta a velocidade. Aqui? É, só que ele aumentou a velocidade, mas a velocidade continua sendo constante. Ele andou com pressa. Mesmo ele dizendo que não... ele não falou que ele manteve a velocidade constante, é uma mesma velocidade como lá, no Ele primeiro. foi aumentando a velocidade. Com muita pressa pode ser. Ele falou que sai rápido, mas vai diminuindo. Mas Mas ele aí não, depois- não, ele fala que ele depois que ele se toma conta que ele está perto, ele diminui. Ah, Aí tá. aquele lado lá, ó. Ele manteve constante Sim, certo. a velocidade. Mas, por exemplo, por um período de tempo, ele, vamos dizer que ele saiu correndo, mas Certo. ele manteve a mesma velocidade. Então, Mesmo a da anterior. não, pode, Não, não, essa aí não. essa daí não é a mesma não. É a melhor Essa aqui é a não. maior do que essa aqui. Vai mudar a inclinação da reta. E a velocidade é diferente. É. A velocidade é maior, mas é uma velocidade constante. Mas é constante ainda. E aqui? Então, aí ele chega no momento e fala assim, ah, tô perto de... Aí ele continua, ele diminui a velocidade, mas mantém a taxa de variação constante. Sim, então a narrativa para esse gráfico seria... Esse gráfico não é meu, mas eu tô... Não, tá mostrando uma narrativa. Tá. Beleza. Mas aí agora eu tô vendo que ali ele vai diminuindo a velocidade. Então, Aonde? depois- Esse? Não, tá. enunciado. Enunciado. Mas vai sempre diminuindo a velocidade até chegar. Vai sempre diminuindo. Então a gente realmente não... Eu também não li até o final. Eu acho que Vai sempre diminuindo, então você não poderia ser mais esse, é isso? Não poderia ser Tá. mais esse. E pode refutar por outro. Por quê? Por exemplo, ela não pode partir naquela velocidade. Né? Como assim, André? Ah, vai que é o... Ele tá parado de repente. Ah, é um monte, né? Claro que consigo. Você já Não, a variação... Por exemplo, não, peraí, rapidinho. Por exemplo, aqui. Como é que seria a narrativa? Essa aí é similar, muito parecida com essa. A diferença nessa aqui é que a escola tá em cima Tá, e a casa tá É isso aí. embaixo. Beleza. Por isso que eu soube interpretar. Só mudou o referencial. Tá, então esses aqui são espelhados. Tá, e esse aqui, por exemplo? Esse aí, agora eu concordo. Eu discordo. Concordo. Discorda? Por quê, Marcelo? Eu discordo porque depois da conversa que eu teve com o colega. Aqui. Isso, exatamente. Ele, na verdade, ele começou com a velocidade inicial maior do que ele tinha caminhado. Aí não, ele está com uma velocidade menor. Aonde? Aqui nesse pedaço? No início desse pedaço aí. Ele tá, aqui no início ele tá com a velocidade menor. Menor do que ele está. Mas ele não consegue partir. Aí tem a concavidade, tem que ser concavidade para cima no início. Mas não para baixo. Ah, entendi. Então, mas olha só, ele tá parado. Assim, isso. Ele tá parado, né? Agora ele ganha uma velocidade. Isso. Como é que é essa concavidade? Pra cima ou pra baixo? Para baixo. Tem que ser no início, tem que ser para baixo. Para baixo. Não, mas ele pode... Ele Mas se você tá aumentando a velocidade, Ele tá aumentando. a sua taxa de variação é o quê? É isso aí. Ela A taxa de variação tem que ser aumentada. Ele começa com uma velocidade, a gente vai diminuindo. Não, mas ele diminui lá quando ele faz aquela pesquisa da concavidade da Você tá discordando do Marcelo? Eu tô discordando. Não, peraí, rapidinho. Então eu queria que vocês dois chegassem falassem aí. Deixa eu ver se ela fez O que você acha? O Felipe tá fazendo uma coisa de acordo com o que o Marcelo trouxe. É isso, Felipe? Aqui amarrado. Isso, exatamente. E aí, o que você acha, Ana? O Felipe concordou com o Marcelo. Ele mudou o gráfico. Agora eu tô na dúvida, né? Não, eu pensei. Velocidade maior. Ó, Humanamente eu pensei assim. impossível, Marcelo. Não, por exemplo. Humanamente Possível. Eu pensei assim, ele tá aumentando a velocidade, ele começa a correr. Então assim, se você for pegar em degrau. Pode continuar, tá lindo. Tá lindo, é. Ele na verdade assim, ele começou a correr. Por exemplo, se você pegar em degraus ali, tá aumentando. Entendeu? Eu não sei. Quer desenhar? Não precisa não. Ela está concordando com o primeiro gráfico. Eu tô concordando com o primeiro gráfico ainda. Tá, deixa eu ver se eu entendi cada uma das duas colocações. A colocação do Marcelo é o seguinte, a velocidade é maior. Beleza? Então,
naturalmente eu consigo observar que aqui eu tenho uma taxa de variação maior do que aqui. Certo, Marcelo? Seria isso? É isso aí. O que ela está dizendo é o seguinte: se eu estou parado para eu sair do repouso, eu preciso ganhar velocidade. Então a minha velocidade aumenta. Então, na verdade, a minha taxa de variação aqui tem que ser positiva. Isso. O que ela está dizendo. E o Marcelo está dizendo o seguinte: se eu saio na velocidade maior, eu tenho que fazer isso aqui, tenho que fazer esse tipo de curva e já uma velocidade grande. O que vocês acham em relação a isso? Então, as duas colocações. Ó, a colocação dela é isso aqui, ó. Eu ganhei velocidade, eu saí do repouso. Beleza? E aí, como é que seria a continuação desse gráfico, Ana? Aí, seria isso mesmo que tá lá. E aí eu começo. Porque até aqui, o que eu estou fazendo? Taxa de variação. Ganhamos velocidade. Isso. Me deu até dor de cabeça. Faz sentido, Marcelo, para você? Faz sentido. Quer dizer, eu ganho velocidade quando até o momento eu vou ganhar velocidade de tal forma que, por exemplo, quando eu chego aqui, ó, a minha taxa de variação é maior que aqui, ó. Minha derivada nesse ponto, né? Se a velocidade é uma função crescente, a segunda derivada de aceleração é positiva com a gravidade para cima. É isso aí. Agora, olha só, se você acha que isso acontece aqui, porque eu tenho que ganhar velocidade para começar a correr mais, botar parado, se eu tenho essa suavidade aqui, por que eu não tenho suavidade aqui então? Porque se eu estou andando numa velocidade constante e paro, eu tenho que desacelerar. Mas olha só, uma coisa é o real e uma coisa é o enunciado. Eu estou andando numa velocidade. É porque ele está constante, né? Ele parou e caiu. Olha só, eu não sei se você consegue enxergar aqui. Estou vendo aí. Então, esse aqui foi o gráfico e justamente eu vou dar uma acelerada, a gente poderia discutir mais porque ele está discutindo mais cada hora, tá? Isso aqui foi o gráfico que os alunos botaram e começaram a ter justamente essa discussão aqui do bico, no ensino médio. Quer dizer, a gente está fundamentando nosso raciocínio pela derivada, mas ele está fundamentando na experiência física. Mas eu não estava fundamentando na derivada. Não, a gente aqui começou a falar de derivada. Na verdade, eu estava falando na derivada, quando eu falei de taxa de variação. Certo. Mas eu não falei em taxa, eu não falei em derivada. Então, melhor ainda, o que acontece? Você está argumentando sobre uma ideia matemática não a partir da definição, mas a partir da sua experiência física no mundo. Sim. Entenderam? Que na verdade, a relação que na verdade dá origem à derivada. Sim. Então a questão é a seguinte, eles começaram a discutir isso e aí a gente foi botar isso também no sensor de movimento. Beleza? E teve alguma hora que eles chegaram nesse gráfico aqui, ó. Tudo da boladinha, né? E aí eles falaram o seguinte, isso aqui seria o gráfico ideal. Você falou, a realidade é uma coisa, não é esse o problema. Esse aqui seria o gráfico ideal. Do ponto de vista platônico mesmo, eles estavam estudando filosofia. Né? Isso aqui seria o gráfico real. E na realidade você não tem como não fazer essa curva. Porque se você está andando a velocidade constante vai parar, você precisa desacelerar. Só que no mesmo passo, se você está aqui no repouso, você precisa dar uma acelerada para ter essa velocidade constante. E o que a gente começou a fazer, na verdade, foi isso, discutir a diferenciabilidade dessa curva, onde essa curva teria bico ou não teria bico. Beleza? E aí volta novamente a ideia da velocidade, né? Uma velocidade constante, quer dizer, qual é a relação, né, a discussão com essas ideias matemáticas aqui, né? Considerando os problemas e as respostas dadas, qual foi a associação feita aqui pela gente na discussão entre natureza, tipo de velocidade e natureza do gráfico? Então eu posso dar para vocês uma coisa decorada, assim, ó. Velocidade constante é reta. Diminuição de velocidade com cavidade voltada para baixo. Aumento de velocidade com a cavidade voltada para cima. Ou eu posso tentar refletir sobre essas coisas a partir do movimento. Eu vou falar das conclusões aqui, onde eu queria chegar, só porque ia ficar da hora. Na verdade, o meu objetivo central era chegar nesse problema. O Joãozinho está na cadeira de roda, dando volta a uma velocidade constante.
4 horas, 5 horas, por exemplo. Mas o cara tá numa roda gigante. Ele senta aqui, por exemplo, esse vermelho senta na roda gigante aqui, né, e foi pegando outras pessoas, pá, ele tá aqui. Aí o cara vai startar a roda gigante. A roda gigante está girando uma velocidade constante, beleza? Qual o gráfico da altura em relação ao chão dessa pessoa? E aí tem toda uma discussão aqui em relação à velocidade, né? Alguns gráficos que nós tivemos na pesquisa foram esses aqui, ó. O cara está subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Outro gráfico, algumas pessoas já suavizaram. Uns colocaram isso aqui, né? A roda gigante assim no tempo. Foi justamente essa resposta que me levou a pensar em movimento fictício. Foi pensar sobre a roda gigante deslocando, ou tempo numa translação, para tentar entender o porquê desse gráfico. Mas é muito legal que os alunos argumentaram a impossibilidade desse gráfico não a partir da definição da função, tem uma função associada aqui, mas a partir da experiência com o movimento que eles têm. Ele fala, não pode ser isso aqui porque não dá para você voltar no tempo. Isso aí. Esse tipo de argumentação eu acho que é muito rica, porque você não está partindo da definição, você está partindo de uma experiência sobre o movimento. E aí a questão é, esse gráfico da altura em relação ao chão tem bico ou não tem bico? Essa é a discussão. Sobretudo porque a roda gigante se movimenta a uma velocidade constante. Beleza? Então assim, só para acelerar, e aí nós tivemos mais alguns vários... Você trigonométrica não? Hã? Trigonométrica? Mundial é isso? Então, mas por quê? Pensando. Vou mostrar para vocês aqui. Tem uma altura máxima e uma altura mínima. Certo. Se você fizer a relação... Por exemplo, aqui ó. O movimento circular com o tempo, enfim. Então, não é difícil você cogitar de ser função trigonométrica, sobretudo porque você já estudou função trigonométrica. Sim. Imagina uma pessoa que nunca viu um gráfico trigonométrico. Já é muito sofisticado ele pensar naquelas coisas suavizadas. Esse cara nunca viu trigonometria. Aqui, por você vai exemplo, pensar em todas as alturas que nós vamos subir altura varia depois em função do ângulo. Isso. A altura tal ele alcança 2 vezes durante o percurso. Esse applet aqui ele não está respondendo muito bem. Mas a questão toda é o seguinte, eu botei aqui outras questões, quer dizer, tem um determinado gráfico aqui associado. Esse applet não está respondendo bem, eu acho que é uma questão de versão. Falta marcar. Marca ali, ó, marca lá. Falta marcar. Lá em cima, Marcos. Lá em cima, lá em cima. Tem uma caixinha lá em cima à direita. Aí, marca aí. O que é isso aí? Não, outra coisa, mas... é porque não está aparecendo. Outro controle ali. É outro controle mesmo. Tá, é outro controle, mas isso não... Na verdade, é outro controle da velocidade. Mas tudo bem, vamos pegar sim. Ai, que legal. Esse applet aqui não está funcionando muito bem, acho que é questão de versão, mas deixa eu abrir esse aqui. TPCK, Esse aqui é... Esse aqui é de um outro problema que a gente discutiu depois da roda gigante. Deixa eu ver se eu estou fazendo melhor. Beleza. Vocês conseguem perceber que esse problema que é, na verdade, olha só, qual o gráfico da distância-tempo, né, do movimento realizado pelo ponto P quando esse OK gira. Ou seja, qual é o gráfico desse ponto aqui? Quer dizer, ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Beleza? Então, se eu olhar isso aqui, por exemplo, no tempo, né? Eixo tempo aqui, sei lá, unidade. Não, você percebe que ele sobe e desce. Certo? Ó, vou parar aqui, ó. A curva é essa. Tá vendo de verde? A curva é essa de verde? Não, tá bico aí. Aqui tá com bico. Mas não. Tá, mas olha só. Esse eixo aqui, ele gira a uma velocidade constante. Peraí, mas Que a roda gigante não é. A roda gigante também é a roda gigante. Esse eixo aqui, ó, é a roda gigante girando. Ó, se eu quisesse olhar, por exemplo, ela cicloide, seria mais ou menos isso aqui, ó. Se eu quisesse olhar ela cicloide, ela não respondeu, seria mais ou menos isso aqui. Mas espera um pouquinho. A altura não varia em função. Claro que vai dar ela cicloide com uma outra velocidade de rotação aqui, né? Olha lá, deu lá em cima.
Beleza? Isso eu fui tentar entender porque ele poderia responder esse código. Foi tentar entender a produção do sujeito. Entendi. Mas vamos lá, então aqui. Mas Ó. o gráfico- Mas eu não quero olhar a trajetória desse ponto, eu quero olhar a altura dele. Se eu quero olhar a altura dele, o que esse pistão está fazendo aqui? Ele está decompondo o movimento. Porque quando eu quero olhar a altura, eu estou querendo olhar só para o movimento vertical desse ponto Q. Estão entendendo o que eu estou falando? Ah, tá. Então, quando eu falo da altura desse ponto Q e da altura do ponto P, é a mesma coisa. Porque a distância vertical deles é constante. Beleza? Só que esse ponto Q, ele além de ter um movimento vertical, ele tem um movimento horizontal. Quando você pega o círculo, na verdade, você tem uma componente horizontal e uma componente vertical. Esse ponto P aqui que eu estou fazendo é decompondo o Q no movimento vertical. E quando eu faço isso, olha a curva descrita pelo ponto P. Então, É porque a velocidade não está 1, né? Se a velocidade aqui tivesse 1, tem um monte de bugado aqui nessa parada, mas tudo bem. Enfim, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é o seguinte: o pensamento sobre uma curva que envolve um movimento periódico, por exemplo, dessa altura da roda gigante, esse movimento circular, pensar na curva associada a isso é eu ter um raciocínio super refinado sobre a decomposição de movimento. Porque esse movimento circular, ele é constante. Mas se ele for constante, o vertical não pode ser. Está entendendo o que eu estou falando? Sim. Não tem como ambos ser constantes. Porque se ambos forem constantes, eu estou falando que, por exemplo, o arco, eu estaria afirmando que o arco é proporcional à projeção. O arco não tem como ser proporcional à projeção. Se eu dobrar o arco, ó, se eu dobrar o arco, sei lá, se eu pegar aqui, a projeção é a função trigonométrica. Isso, exatamente. Se eu pegar, por exemplo, 45 graus, né, o seno de 45 graus é quanto? Mais ou menos 0,7, certo? A hora que eu dobro esse negócio, vou para 1, eu dobrei a projeção? Não. Então, na verdade, esse arco e essa projeção, eles não são proporcionais. Significa o quê? Se essa velocidade é constante, essa não pode ser. Ou seja, não pode ser, o gráfico disso não pode ser uma linha pontilhada. Desculpa, uma linha poligonal. Agora, dizer que não pode ser uma linha poligonal é uma coisa, agora dizer uma curva trigonométrica é outra. Porque, por exemplo, uma resposta que eu tive dos alunos é que esse gráfico da altura do cara na roda gigante, ou da altura desse ponto, eles falaram que o gráfico é esse aqui, ó. Sem circunferências. Dizer que não é linha poligonal, você não pode ter sem circunferência. Tudo bem? Gente, é muito sofisticado o que nossos alunos falam pra gente. É muito sofisticado. E a gente também não ouve. Na verdade, isso aqui, eu dei uma acelerada, botei muita conclusão final, mas tudo isso aí a gente foi discutindo e eu fui elaborando os aulas conforme eles iam discutindo as coisas. E a minha ideia é sugerir essa mesma coisa para a atividade com professores, que a gente tenha uma determinada ideia matemática e cada um possa pensar, a gente possa compartilhar, mas a gente tem a possibilidade de ter várias respostas, para que essas respostas fomentem a discussão. Por exemplo, ela não discutiria com o Marcelo se os dois pensassem a mesma coisa. A partir do momento que cada um tem uma determinada resposta e pensa ela vai tentar evocar a propriedade para garantir aquela resposta e ele vai tentar evocar uma outra propriedade para garantir aquela resposta dele. Então, é por isso a ideia da reconstrução conceitual a partir do engajamento discursivo. Aí eu trago o engajamento discursivo como uma forma de participação do sujeito. E o desenvolvimento do conceito vai se dar a partir dessa participação. Fala, Fábio. Eu queria a gente trazer a diferença entre o que a NARD e a Luísa NARD fizeram, ou seja, partiram de alguma coisa, do que você propôs. Porque, assim, são muitos elementos que são realmente resultado de pesquisa, mas que surgiram aqui. Apesar da problemática ser proposta por você, você não tinha nada
previamente esperado como resposta. Eu posso até ter alguma coisa esperada, mas isso sai do controle. Você não mostrou. Sai do controle. Não precisa necessariamente. Você não mostrou para influenciar a resposta de todo mundo, a sua resposta que você tem prévia. Assim, eu tentei botar aqui, gente, mais uma coisa macro pra gente entender. Mas eu só posso pedir um favor? Você tem a referência lá daquele artigo que você estava mostrando, que eu estou fazendo desenvolvimento profissional? Sabe aquela apresentação? Do teu. Você falou cultura, não, você falou tecnologia, conceito, Vou abrir aqui então. Mas olha só, gente, aqui tinham várias coisas maneiras que eu discuti com os alunos. Uma delas, por exemplo, era a unidade. Isso aqui, por exemplo, era a unidade. Essa unidade aqui, muitas vezes a gente não sabe o que significa esse pi. Trabalhar com o tempo deu a possibilidade de observar, por exemplo, a conversão de registros, a gente entender o que significa esse pi no gráfico. Que é uma coisa que vem observando a literatura, as pessoas fazem um gráfico sem entender as coordenadas. Aí bota esse pi, por exemplo, Qual? Eu já peguei turma que o professor convertia de radiano para grau, e as crianças ainda botavam no gráfico. Tocando ou não tocando eixo, a questão toda é tipo a roda gigante está no alto, ele não vai encostar no chão. Tá? Agora o fato de ser semicírculos, é isso que você quer que eu explique? Não, fala não. Eu fiquei vários dias pensando, pô. Então, tô pensando aqui também, cara. Tá? A única coisa que veio rápido assim na minha cabeça Na verdade, eu acho que ele ia. Desculpa aí, vai. Não, pode falar. Cara, as propriedades são eu estava pensando na curva lá, a resposta dele. Só que é o foco. A resposta dele é o momento que ele ia na curva para cima, no momento que ia na curva para Porque a roda baixo. gigante está subindo e está descendo, tá descendo. Aí chegou uma hora que ficou claro para todo mundo, por exemplo, mas uma hora que foi assim, foi um dia de discussão. E a gente usando sensor de movimento, observando a árvore, chegou uma hora que eles entraram no consenso, não tem bico. Porque aquele negócio, se você olhar no próprio Não, mas ponto a P... semicircunferência para mim tem a ver com a trajetória do movimento ali. Então, mas se você olhar no ponto P, olha só, olha o que acontece na velocidade do ponto P. Ó, ela vai dando uma diminuída. Percebe? Ela vem, ó, ela vai dando uma diminuída, volta, até a metade, ó, até a metade ela cresce, depois da metade para lá ela vai diminuindo a velocidade. Fala. É o próprio semicírculo. Sim, então. Mas é justamente isso. Nós chegamos à conclusão uma hora, a gente chegou à conclusão uma hora que não tinha ponta. Tem que ter a velocidade. Isso, tem a velocidade. Porque as propriedades são as mesmas. Tá, agora olha só. A respeito das não propriedades. pergunta por que é uma senoide e não isso aqui. Isso, então. As propriedades matemáticas são as mesmas. O mesmo é o formato com a velocidade. Pensa no ponto de flexão ali delas. É isso que eu tô pensando ali, não tem derivada, não é definido. Isso, exatamente. Não, agora se tiver velocidade. Esse é um argumento que descarta, porque teria um momento de velocidade infinita. No semicírculo. É isso aí. Eu pensei a mesma coisa. Eu estava pensando por que o aluno pensou assim. Mas isso provavelmente ele tenha pensado na trajetória desse ponto, entendeu? Agora assim, na circunferência eu estou agora como que eu vou argumentar com esse aluno? Esse cara, não vou falar de derivada com ele. Como é que eu vou argumentar com esse aluno? Isso é um desafio nosso. Sim. Discutir sobre a produção matemática desse jeito. Isso aqui, gente, foi uma coisa que me deixou atordoado quando ninguém respondeu assim. Isso não, ele falou também estava dando lado. Porque ele então ele ia ficar colando. Agora, é possível, de alguma maneira, ter isso aqui? Tudo bem, a gente já pensou por derivada aqui não. Mas como é que eu argumentaria o aluno? É impossível ter essa curva. Por mais que eu mude a velocidade e eu tenho uma senoide... No segundo ano, eles sabem que não é definida a tangente de movimento de pi sobre 2. Mas o que a tangente tem a ver com inclinação? O que a tangente tem a ver com inclinação? Para ele? Pra gente tem. Porque na circunferência trigonométrica ele entende aquilo ali também como uma inclinação, não? Então tudo bem, mas eu acho que você tem... Eu acho que subjacente a essa sua argumentação tem uma ideia muito forte da derivada enquanto inclinação, entendeu? A minha questão é, essa ideia você acha que seria tão natural para ele pensar em tangente aí para discutir a inclinação dessa curva? A minha justificativa ali seria... A gente pensa em tangente para discutir a inclinação da curva tranquilamente para a gente estudar o cálculo. Eu sei. Mas é que logo à frente ele vai
ter o gráfico depois também da função tangente, né? Minha justificativa A aí questão seria em assim- função da trajetória. É porque o pensamento dele está em função da trajetória. Seria a mesma coisa você falar, pegar uma situação, um gráfico. Mas isso aqui também é uma trajetória? Mas aqui ele está E não representa? Pra mim não é essa trajetória. O Aldo fez isso por causa do... Não, mas O problema não é essa trajetória. Não é isso. A minha argumentação ali seria a mudança brusca. Não, você Olha só, a minha argumentação... É porque ele está botando circunferência porque ele está pensando assim, ele está subindo no sentido assim, eu estou fazendo uma curva na circunferência. É a mesma coisa, se você for pensar, botar assim, vamos dar um aparelho desse para o aluno e manda que ele faça assim, traz um gráfico, tipo aquele primeiro ali, ele vai andar assim, ó. Que ele vai fazer a trajetória igual o gráfico. Você sabe ali. que nós ficamos quase uma tarde com os alunos discutindo se, para representar o gráfico da altura na roda gigante, um estava fazendo assim. Exato. Aí um virou e falou assim, pô, mas o cara só me desce, só fazia assim. Aí ele seccionaram. E aí ele voltou para a linha poligonal. Sim. Olha a discussão sobre decomposição de movimento. Então vamos fazer o seguinte, assim, primeiro, as ideias metodológicas ficaram de alguma forma claras para vocês? Tem um texto, hoje não vai dar tempo, né? Vocês têm hora. Mas a gente pode no próximo encontro, de repente, reservar 20 minutinhos para ver alguma coisa pontual do texto que vocês não tenham concordado, beleza? Mas assim, essa dinâmica trouxe alguma ideia, explicou de alguma forma o texto? Sim. Tá, então beleza, um outro desafio. Vamos para casa pensar no tema isso, semana que vem a gente... A minha argumentação é a mudança brusca. É a mudança